Também vamos refletir um pouco sobre gratidão essa noite. E claro, meus irmãos, nós sabemos que tem muitos motivos para sermos gratos. 51 anos de história não são 51 dias, como o pessoal gosta de falar. É muito tempo. E, meus queridos irmãos, toda vida extensa, ela testemunha momentos de felicidade, momentos de tristeza. É claro que as crianças aqui também que estiveram conosco têm momentos de tristeza também. Mas às vezes tem um pouquinho menos do que os adultos. Mas à medida que a gente vai caminhando, a gente vai vivendo, a gente vai sentindo dores nessa vida. Muitas dores. Mas as dores também, elas são ocasião de gratidão. Principalmente quando a gente vê a mão de Deus nos sustentando em meio às angústias e às dores dessa vida. O salmo que nós lemos, meus queridos irmãos, e que nós vamos refletir nessa noite, ele é um salmo de gratidão. Ele é um salmo que o salmista ele passou por um momento mais difícil da vida dele. Com certeza, sem dúvida nenhuma, a maior dificuldade que ele enfrentou. E nessa dificuldade, Deus agiu em seu favor. E por isso esse salmista ele apresenta 3 motivos de gratidão. Esse é o nosso tema dessa noite, 3 motivos de gratidão. E nós vamos ver no decorrer desse salmo quais são esses motivos. Por quais motivos o salmista é grato, e nós hoje também somos chamados a agradecer e engrandecer o nosso Deus, porque Ele tem feito grandes coisas na nossa vida hoje também. Veja comigo novamente o salmo de número 116, a partir do versículo 1. Amo ao Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Bom, já disse para os irmãos que esse é um salmo de gratidão. A gente não sabe muito sobre esse salmo, quem escreveu, que período foi escrito. Pela referência que ele faz a outros salmos, e a gente leu o salmo de número 18 na nossa liturgia, que tem um versículo muito parecido com um dos versículos que está aqui, a gente vê que esse salmo, provavelmente o salmista, aquele que escreveu esse cântico nas Escrituras, ele conhecia os outros salmos do livro dos Salmos. Então, por isso, os estudiosos acreditam que foi um salmo escrito no período pós-exílio, depois que o povo voltou do cativeiro babilônico. Mas a gente não tem certeza, a gente não sabe o que estava acontecendo na vida desse salmista. Esse é um salmo também muito difícil de traduzir, muito difícil. Não há muito consenso, de dividir. Não há muito consenso quais são as partes de cada salmo. Onde que o salmo divide, onde que fala e muda de tema. Porque o salmista, no decorrer do salmo, ele volta à história dele. Ele conta novamente o que aconteceu com ele, conta novamente o que Deus fez, conta novamente qual foi a sua resposta. Ele fica voltando nisso. É como se esse salmo ele fosse uma mola, mas não uma mola quadradinha assim bonita. Pensa numa mola que é mais fina para embaixo e vai aumentando. Então, a cada volta da mola, o salmista ele acrescenta um novo tom para aquilo que ele está contando, para caminhar para o fim da mola, que é um fim glorioso. Então, dessa forma, a gente tem pelo menos aí 3 voltas que esse salmo dá nessa história da redenção, de como Deus salvou esse salmista, e nós vamos refletir sobre isso. E a primeira volta desse salmo, essa primeira espiral da nossa mola, o salmista ele apresenta um motivo de gratidão. Gratidão porque Deus nos ouve. O primeiro motivo de gratidão que o salmista apresenta é o fato de Deus nos ouvir. Amo ao Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. O salmista ele apresenta que Deus tinha feito algo para ele, algo por ele. O que ele fez? Deus o ouviu. Quando ele clamou, Deus o ouviu. Quando ele buscou ao Senhor, Deus o ouviu. E a imagem aqui é como se fosse um pai abaixando para ouvir de pertinho o que a criança diz. Esse Deus que é grandioso, tremendo, o nosso Pai Celestial que está sentado no seu santo trono, ele se abaixa para se atentar às necessidades dos seus filhos. Essa é a imagem que o salmista está pintando. Mas por que ele precisou clamar a Deus?
Como eu disse para os irmãos, a gente não sabe muito sobre a vida desse salmista, mas nós sabemos que ele passou por maus bocados. Veja o versículo de número 3. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Ele não dá detalhes aqui, o que estava acontecendo. Tinha alguém tentando matar ele, se ele estava doente, se ele estava sendo perseguido. Mas ele usa palavras que mostram com profundidade que as dores que ele sentia eram dores de morte. Nós não sabemos se figuradas ou literais, mas independente, ele sentia como se a morte estivesse apertando ele, como uma corda amarrando algo e sendo espremida. É isso que ele estava sentindo. Laços de morte o cercaram, ele estava preso, a morte estava tentando abocanhá-lo. Não só isso, mas ele fala que angústias do inferno se apoderavam dele. A palavra aqui que o hebraico usa é uma palavra que se refere a um lugar que os judeus conheciam, que era o Sheol, que era um lugar físico que se tornou sinônimo do lugar dos mortos. Então ele está dizendo que a angústia, ele sentia como se a morte estivesse no cangote dele, estivesse buscando ele, como se ele estivesse sentindo que ele ia partir. Dores tremendas se apoderaram dele e ele entristeceu. Ele caiu em tribulação e tristeza. Não sabemos, meus irmãos, o que afligia esse salmista, mas sabemos que aquilo doía como a morte. E no versículo de número 4 ele diz: então invoquei o nome do Senhor, ó Senhor, livra minha alma. Naquele momento de maior angústia, naquele momento de maior necessidade, ele buscou quem poderia salvá-lo, o Deus que ouve. E o que acontece? No versículo 5 ele testemunha a ação de Deus na vida dele. A gente vê o caráter de Deus que o salmista testemunha, porque ele viu a mão de Deus na vida dele. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso, o Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e ele me salvou. No momento de maior necessidade, no momento de maior angústia, de dor, ele clamou àquele que poderia ouvir. E Deus o ouviu, e Deus respondeu, e Deus o salvou. Louvado seja o nome do nosso Deus, porque Deus, ele, como o salmista diz, é justo e misericordioso. Ele se atenta às necessidades dos seus servos. Ele vê as dores que nos afligem e propõe salvação, propõe redenção. E o salmista então, no versículo de número 7, ele diz: volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Como eu disse para os irmãos, esse salmo é um salmo que ele vai repetindo as ideias no decorrer. E um padrão de repetição que nós vemos aqui é que em cada parte dessa volta da nossa mola, da nossa espiral, o salmista começa falando que Deus o salvou e ele termina falando da sua resposta em relação àquilo que Deus tinha feito. Então o salmista aqui no versículo 7, ele está dizendo como ele respondeu à bondade e misericórdia de Deus ministrada na vida dele. E quando ele diz o sossego aqui, uma melhor tradução seria um lugar de repouso, ele faz uma referência poética ao que ele vai falar depois, posteriormente, que é a casa de Deus, a presença de Deus. O salmista está dizendo o seguinte: volta minha alma para a casa de Deus, o lugar do seu sossego, do seu descanso. Por quê? Pois o Senhor tem sido generoso. A resposta do salmista é ir à casa de Deus. A resposta do salmista é se aproximar do Deus que o salvou, porque é diante desse Deus que o ouve, é onde ele tem sossego e refrigério. Bom, meus queridos irmãos, primeira volta aqui do nosso salmo, primeira volta da nossa mola, o salmista então ele apresenta o primeiro motivo de gratidão. Gratidão porque Deus nos ouve. Agora nós vamos ver um segundo motivo de gratidão. Qual é o segundo motivo que o salmista apresenta? Gratidão porque Deus salva. Vamos ver a partir agora do versículo de número 8. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Como eu disse para os irmãos, cada parte desse salmo, o salmista ele apresenta o que Deus fez por ele. Então lá no versículo de número 1 e 2, o salmista estava dizendo que Deus ouviu
Agora, ele está dizendo que Deus livrou. Aquele salmista viveu um momento de tensão na vida dele. Ele quase morreu. E olha o que Deus faz em seu favor. Livrou a alma, enxugou os olhos dele, livrou os olhos dele de lágrimas e livrou os pés dele de queda. Deus o salvou da morte, o salvou das suas dores, Deus o consolou e Deus o firmou para que ele não caísse, para que ele não tombasse. E ele testemunha: andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Veja, meus queridos irmãos, ele estava sentindo que a morte estava atrás dele. Ele sentia que os laços de morte estavam o apertando. Sentia angústias do inferno que faziam a sua alma doer profundamente. Agora ele se vê na terra dos viventes. Ele se vê vivo na presença de Deus, testemunhando. Deus o salvou, Deus o tirou daquela condição que ele estava e trouxe para uma nova condição. Deus o livrou do laço da morte, Deus o livrou do mal, porque ele clamou ao Senhor e Deus o ouviu. Versículo de número 9, versículo de número 10 e versículo de número 11, ele fala um pouco mais da sua angústia. Olha o que ele diz: eu criei, ainda que disseste, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Talvez naquele momento ele não pudesse confiar em ninguém. E às vezes a gente vive em momentos assim na nossa vida, que algumas pessoas nos machucam e a gente começa a desconfiar de todo mundo. Aí você fica meio gato escaldado, né? Não para na água. Porque, nossa, será que aquela pessoa eu posso confiar? Será que eu posso contar um segredo? Será que eu posso confiar que essa pessoa não vai me trair igual a outra pessoa? E talvez esse homem tenha sido traído pelas pessoas que estavam à sua volta. E ele não via confiança em ninguém. Ele olhava para as pessoas e falava: como eu vou confiar em alguém? Mas o livro de Números, capítulo 23, versículo 19, diz o seguinte: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Se as pessoas não são confiáveis, o salmista sabia que existia alguém que ele poderia confiar. O versículo de número 11 diz: eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Todo homem é mentiroso. Mas em quem ele buscou? Para quem ele clamou? Para Deus, um Deus que não falha, um Deus que, se ele prometeu, ele vai cumprir. E aí, meus queridos irmãos, o versículo de número 12, um versículo emblemático, o salmista ele faz uma pergunta retórica: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Claro que o salmista não tinha nada para oferecer para Deus. Então ele está se perguntando: o que eu vou fazer diante de tremenda misericórdia ministrada na minha vida? Eu achava que eu ia morrer, mas agora eu estou vivo. Posso servir a Deus, posso voltar a ter fé, ter esperança. O que eu farei por tantos benefícios que Deus tem ministrado na minha vida? De fato, meus queridos irmãos, não podemos fazer nada em troca daquilo que Deus tem ministrado nas nossas vidas. Mas Deus espera de nós uma resposta como daquele leproso, que as crianças já sabem. Um dos 10 voltou para agradecer. E o salmista, então, ele passa a proclamar como ele vai servir a Deus, como ele vai ser grato diante da presença de Deus. Versículo de número 13 e 14 é a resposta do salmista àquilo que Deus tinha feito por ele. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Cálice da salvação, existem pelo menos duas explicações sobre o que é esse tal cálice da salvação. A primeira explicação seria uma referência aos sacrifícios, principalmente de gratidão, sacrifícios ministrados no tabernáculo, no templo. Não aqueles referentes ao pecado, mas aqueles referentes à gratidão, à adoração. E um dos sacrifícios lá tinha a ministração do vinho. E o salmista talvez está dizendo que ele vai apresentar o seu sacrifício que tinha prometido a Deus e cumprir o voto, porque Deus foi gracioso e misericordioso com ele.
Mas a segunda possibilidade, eu acredito que seja mais plausível, é que essa aqui é uma referência à Páscoa. O Salmo de número 116, meus queridos irmãos, ele faz parte do que os judeus chamariam do Halel egípcio. Halel é uma palavra que significa louvor. E eles eram hinos, e aí o número de 113 até o 118 são esses cânticos, esses hinos, que eram cantados em ocasião da Páscoa. Cada um deles era cantado em algum momento da Páscoa. Lembra que Jesus, depois da Páscoa, canta um hino antes de subir? Talvez fosse esse salmo. Mas com certeza foi um desses salmos do 113 ao 118. E na Páscoa, na administração da Páscoa, a tradição judaica acrescentou alguns elementos e um deles era o cálice. Quando Jesus tem um cálice ali na Páscoa, Jesus não tinha inventado, aquilo era costume judeu. Os judeus tinham o costume de tomar alguns cálices durante a celebração da Páscoa. E o que é a Páscoa? Páscoa foi o momento onde Deus ministrou na vida do povo de Israel um dos maiores exemplos de salvação. O povo estava escravo no Egito, sofrendo sobre a mão de Faraó, de todo daquele povo egípcio, e Deus os liberta, os livra e os encaminha para viver uma vida de liberdade. Então, meus queridos irmãos, à luz da maior libertação que Deus tinha ministrado para o povo dele, aquele homem olha para a libertação que Deus ministrou individualmente na vida dele. Nós também temos muitas coisas para testemunhar de bênçãos que Deus ministrou individualmente na nossa vida. Seja uma doença que Deus nos cura, seja um emprego que Deus abre portas, seja uma tristeza por frustrações da vida que Deus nos tira. Nós temos motivos individuais. E aquele salmista, ele se apresenta agora em culto a Deus, junto com o povo, para agradecer por aquilo que Deus ministrou na vida dele. Não só aquilo que Deus ministrou coletivamente, mas Deus ministrou na vida individual. Então nós temos aqui o segundo motivo. Qual que é o segundo motivo de gratidão que esse salmo apresenta? Gratidão porque Deus salva. Primeiro é gratidão porque Deus nos ouve. Segundo é gratidão porque Deus nos salva. E o terceiro motivo, meus queridos irmãos, é gratidão porque Deus, ele restaura. Veja agora a partir do versículo de número 15. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da sua serva, quebraste as minhas cadeias. Lembra que eu disse para os irmãos que a cada argumento que o salmista volta, ele diz o que Deus ministrou na vida dele de uma forma diferente. Então, quando ele está dizendo que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, ele não está dizendo que Deus quer que os santos morram. Não é isso que ele está dizendo. Talvez a leitura mais simples do texto fosse a gente entender dessa maneira. Mas, na realidade, o que ele está dizendo é que Deus, ele olha com carinho para a situação da vida dos seus servos. Quando alguém está correndo risco de morte, quando um crente do Senhor Jesus está passando por dificuldades deste nível que esse salmista está relatando, Deus está olhando. Deus tem isso como precioso. Deus está atento para isso. É isso que o salmista está dizendo. E ele fala, preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. E no versículo seguinte ele diz, Senhor, deveras sou teu servo, filho da sua serva. Então ele está dizendo, eu faço parte desses santos, eu sou teu servo. E o Senhor que tem com carinho a situação dos seus santos, o Senhor que atenta para a vida de cada um deles, o Senhor atentou para a minha. Eu sou teu servo, eu sou filho da tua serva, eu faço parte dessa sua família de santos. É isso que o salmista está dizendo, meus queridos irmãos. E a partir do versículo 17, ele fala novamente a sua resposta: oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças, invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Percebem como a vida desse homem mudou? Esse homem que estava sentindo que a morte ia o pegar, agora ele está no meio do povo de Deus, prestando culto, entoando louvores, agradecendo a Deus. Esse homem que estava duvidando das pessoas que estavam à sua volta, ele não confiava mais em ninguém. Agora ele está prestando culto sozinho? Não. Ele está na casa do Senhor.
ele está no meio do povo do Senhor. Deus o restaurou, meus queridos irmãos. Deus o trouxe de novo para ter um propósito. Deus novamente o conduziu a viver uma vida de esperança, de fé, diante da sua presença na sua casa. 3 motivos de adoração, de gratidão esse salmo nos apresenta. O primeiro motivo é o motivo de gratidão, porque Deus nos ouve. O segundo motivo, somos gratos, agradecemos a Deus porque Deus nos salva. E um terceiro motivo, somos gratos porque Deus restaura. Deus só não nos tira da situação que nós estamos vivendo. Deus nos coloca numa nova situação para vivermos uma nova vida. Grande é o nosso Deus, e por isso que o salmista diz, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas antes da gente caminhar para entender o que esse salmo tem a ver conosco, a gente entendeu o que o salmista estava dizendo, nós precisamos ainda entender o que ele diz para nós. É preciso lembrar, meus queridos irmãos, que o salmista, ele tomou do cálice da salvação, porque outra pessoa tomou um outro cálice que a Bíblia apresenta, o cálice da ira. A palavra de Deus nos mostra que as nossas iniquidades, elas estão diante de Deus. Isso é contado. Todos nós somos pecadores, todos nós somos devedores. Isso é contado. E uma só iniquidade já é o suficiente para condenar qualquer um, até mesmo um bebê. Por isso que todos precisam de redenção e salvação. Justo, ele quer sim que o pecado seja pago, que a dívida seja quitada. E para que a dívida fosse quitada e aquele homem recebesse de Deus salvação e restauração e não recebesse condenação, alguém tomou uma condenação por ele. Os irmãos sabem de quem eu estou falando. Nós só tomamos o cálice da salvação porque Cristo Jesus tomou o cálice da ira de Deus em nosso lugar. E todos os meses nós comemoramos e participamos do cálice da salvação. Todos os meses nós lembramos, domingo passado a gente participou aqui, participando da mesa, da ceia do Senhor, do sacrifício que Cristo Jesus operou na cruz por nós. E nós temos a certeza de que Deus ouve a nossa oração, Deus se atenta para as nossas necessidades e Deus nos tira do maior lamaçal, seja ele qual for, porque Cristo Jesus sofreu as nossas dores, pagou as nossas dívidas. É só pelo nome de Cristo Jesus, meus queridos irmãos, que nós devemos crer e ser fortalecidos e assim responder em gratidão, na certeza de que Deus nos ouve, nos abençoa, nos salva, nos restaura. Esse é o nosso Deus, o Deus que enviou Cristo Jesus para morrer por nós, em nosso lugar, para que pudéssemos tomar o cálice da salvação. 3 aplicações que eu queria deixar para os irmãos saírem com o coração cheio da palavra de Deus. Primeira delas, meus queridos irmãos, seja grato. As crianças já aprenderam isso, nós também temos que aprender. Qual é a resposta que Deus espera de nós? O que daremos por todos os benefícios que Deus tem ministrado na nossa vida? O que nós vamos fazer? Sabemos que nada diante do nosso Deus pode pagar aquilo que Cristo Jesus fez por nós na cruz. Então, só uma resposta é possível: a gratidão. Gratidão de que sabemos que não temos nada para oferecer, não merecíamos nada, mas Deus ministrou a maior graça que poderíamos receber, a salvação em Cristo Jesus. Então, meu querido irmão, seja grato, agradeça a Deus por aquilo que Ele tem feito na sua vida. Gratidão é uma coisa que deixa a gente mais leve, que faz bem para a nossa alma, para o nosso coração. Tira a gente do fundo da tristeza, do mais profundo poço e nos traz para uma vida de testemunho, de louvor, de glória, de adoração. E quantas vezes a gente não está carregado de coisas tristes no nosso coração porque a gente não está vendo a bondade e a misericórdia de Deus que é ministrada todos os dias. Seja grato, meu querido irmão. Olhe por aquilo que Deus tem feito na sua vida e agradeça. Acorde agradecendo, almoce agradecendo, não perca o hábito de orar nas refeições. Não perca, não faça isso monotonamente. É Deus que está dando graça na sua vida e trazendo o alimento. Não perca o hábito de orar antes de dormir, agradeça pelo dia que Deus te deu. É Deus que está te suscitando a vida, te dando força, te renovando a cada manhã.
Como diz Jeremias, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E por isso nós, todas as manhãs, devemos ser gratos. A segunda coisa que eu chamo os irmãos é: busque o socorro em Deus, meus queridos irmãos. Deus nos ouve. Deus nos ouve. Isso é uma verdade, isso é uma promessa real. E às vezes a última pessoa que nós procuramos é Deus. O último que nós procuramos na nossa lista é Deus. A gente tenta tudo. Mas quem tem que ser o primeiro? O salmista sabia. Ele duvidava de todos os outros, é verdade. Mas de Deus ele não duvidava. E não duvidava, meus queridos irmãos, porque fiados na promessa de Cristo Jesus, o nosso intercessor, nós sabemos que somos ouvidos por Deus. Deus está diariamente na presença, Jesus está diariamente na presença de Deus, mostrando a nossa causa diante de Deus. E Deus quer de nós que levemos a eles as nossas necessidades, como o apóstolo Paulo fala em Filipenses capítulo 4. Trazer diante de Deus as nossas angústias, as nossas dores. Não tem dor que seja pequena diante da presença de Deus. Porque se ela for por um motivo errado, através da oração, Deus vai converter o seu coração e mostrar como você deve enxergar essa situação. Mas se ela for sim uma necessidade que você precisa sair dela, precisa se ver restaurado, Deus virá com um socorro que nós sabemos que vai ser o melhor. Não sabemos qual é o socorro. Não temos a certeza se Deus vai nos curar de uma doença ou não. Não temos a certeza se Deus vai restaurar o nosso relacionamento ou não. Não temos a certeza de que Deus vai nos dar um emprego melhor ou não. Mas temos a certeza de que Deus ouve as nossas orações e o que Ele tem para nós, independente do que seja, é o melhor. Então, meus queridos irmãos, individualmente todos nós devemos buscar socorro. Eu não sei se você está passando por um momento que você se sinta como esse salmista, próximo à morte, sentindo as maiores dores que você já sentiu na sua vida. Busque em Deus o auxílio, o refúgio, porque com certeza a sua oração não voltará vazia. Mas o segundo motivo também que nós devemos olhar é coletivamente. Nossa igreja, nós comentamos aqui, o Sr. Jade comentou na sua oração, ela tem uma história de lutas e vitórias. Em meio às lutas, quem a gente tem que clamar? É Deus. É Deus que vai nos sustentar para chegar nos 52. É Deus que vai nos sustentar para chegar nos 53. E quem sabe, como eu brinquei hoje pela manhã, nos 250. Se for da vontade de Deus e Jesus não voltar, é Ele quem vai nos manter firmes e fiéis. E por isso nós devemos buscar socorro no nosso Deus. Em terceiro lugar, meus queridos irmãos, esteja com o povo de Deus. Muito bom ver essa igreja cheia, muito bom mesmo. E eu sei que é porque a igreja de Interlagos, ela tem uma história linda e cada um dos irmãos está vindo aqui adorar o nosso Deus pela história que nossa igreja tem. Mas eu convido a você a fazer isso aqui um padrão na sua vida. Nós vemos que a vida do salmista ela foi restaurada e ele passou a viver na casa de Deus, agradecendo. Agora que ele teve a maior bênção que ele poderia ter recebido, ele responde isso da única maneira que ele poderia, agradecendo a Deus. Nós, aqueles que cremos em Cristo Jesus, já recebemos essa bênção, a salvação, meus queridos irmãos. E não tem como a gente viver sendo o povo de Deus fora do povo de Deus. Hoje a gente vê esse movimento. Muitas pessoas acham que, não, a igreja sou eu. Não, meus queridos irmãos, a igreja não é você. A igreja somos nós. Igreja, por essência, é coletiva. Você não é igreja na sua casa sozinho. Você não é igreja na sua rua sozinho. Você precisa participar do corpo de Cristo. Você precisa participar do povo de Deus. Então, seja a sua igreja aqui ou em outro lugar, esteja nela, esteja com o povo de Deus, esteja firme, respondendo em gratidão aquilo que Deus ministrou na sua vida. Que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Vamos responder essa mensagem cantando o hino de número 63, agradecendo pelas muitas bênçãos que Deus tem feito na nossa vida.